Olá a todos! Sejam bem-vindos às palestras do curso de autoconhecimento. Hoje estudaremos a 11ª palestra da fase B. Nesta palestra, falaremos sobre a segunda montanha da iniciação. Veremos quando ela começa, o que representa o trabalho interior de morte que essa montanha envolve. É nesta montanha que vivenciamos internamente o Apocalipse, o fim pelo fogo de toda a nossa natureza inferior. Depois de morrer para todo o ego, ressuscitamos então para a luz como seres imortais. Antes de entrarmos diretamente no tema de hoje, vamos fazer uma breve recapitulação do trabalho da primeira montanha, que estudamos na palestra anterior. Vimos que o primeiro passo para iniciar o caminho iniciático e alcançar a autorrealização íntima do ser é receber o conhecimento dos 3 fatores da revolução da consciência e começar a colocá-los em prática. Dessa forma, deixamos de ser meros crentes nesse conhecimento e entramos na etapa mesotérica que conduz ao verdadeiro esoterismo. O caminho iniciático começa quando conseguimos acender o fogo sagrado. Para isso, devemos trabalhar para equilibrar os centros, e assim, alcançar a castidade. Depois de superar as provas, e por meio da prática do suprassexo, despertar o fogo sagrado, recebemos nos mundos internos uma espada de lâmina curta, que cresce à medida que avançamos pelas diferentes iniciações. Cada iniciação é concluída por meio da prática dos 3 fatores na vida diária, juntamente com a superação das provas iniciáticas que encontramos tanto interna quanto externamente. Durante a quinta iniciação dos grandes mistérios, enfrentamos a decisão do caminho. O guardião do umbral do mundo causal nos obriga a escolher entre o caminho do Nirvana, o caminho em espiral, ou o caminho direto, o caminho do Cristo. Se somos verdadeiros revolucionários e estamos dispostos a cumprir a vontade do Pai, escolhemos o caminho difícil e estreito que conduz à segunda montanha. Este é o caminho que leva à libertação e à união com o nosso ser por meio do nascimento do Filho do Homem, que é o Cristo. Ao escolher o caminho direto, o iniciado conclui a criação do corpo causal, o que significa que a fabricação da alma humana foi alcançada. Quando o iniciado se torna um verdadeiro ser humano, a alma humana adquire o direito de unir-se à alma divina, o corpo búdico. Dessa união, inicia-se a gestação do Cristo íntimo. O Cristo íntimo é a força que vem realizar o trabalho da segunda montanha. Ao concluir a primeira montanha, a montanha do nascimento, ou da criação por meio das águas, o indivíduo possui aproximadamente 84% de consciência desperta. A segunda montanha começa quando o Cristo íntimo nasce no coração do ser humano. Este é o Natal do coração. O Cristo é o fogo dos fogos, um fogo purificador que vem provocar o apocalipse dentro de nós, o fim pelo fogo de todo o ego. Nesta etapa, ainda permanecem vivos os animais mais pesados da nossa psicologia, aqueles pertencentes à nossa lua oculta, assim como os 7 eus causais. Por isso se diz que o Cristo nasce em uma manjedoura cheia de animais. A força crística vem precisamente para realizar esse difícil trabalho de morte interior. Por essa razão, esta etapa é conhecida como a Montanha da Morte. Devemos ter em mente que a vida e a paixão de Jesus, o Cristo, foram um drama cósmico representado por esse mestre para mostrar, por meio de cada etapa de sua vida, aquilo que todos os iniciados que encarnam o seu Cristo íntimo devem vivenciar internamente durante a ascensão da segunda montanha. Esta montanha está repleta de dificuldades e perigos. Desde o exato momento em que o Cristo nasce, ele é perseguido. Toda loja branca, mesmo nos cantos mais distantes do universo, toma conhecimento do nascimento do Cristo no coração de uma pessoa neste planeta. Mas, da mesma forma, a loja negra também toma conhecimento. Esse nascimento representa uma grande ameaça ao seu poder, porque um Cristo é uma luz que desperta muitas pessoas de sua letargia espiritual e as inspira a buscar a revolução da consciência. Por essa razão, a loja negra tentará eliminá-lo, exatamente como vemos na história do nascimento de Jesus, o Cristo, quando Herodes enviou soldados para encontrar a criança e matá-la pouco depois de seu nascimento. Herodes simboliza a loja negra, que busca a morte do Cristo. Mas, assim como José foi advertido em um sonho para esconder a criança, nós também somos advertidos no plano astral sempre que nossa vida está em perigo, pois José representa o nosso corpo astral.
A força crística é tão poderosa que, quando nasce, estabelece-se em um dos lados do coração do ser humano, porque os corpos solares criados durante a primeira montanha ainda não são suficientemente puros para suportar a voltagem do Cristo. Por essa razão, assim que a segunda montanha começa, o Cristo inicia a criação dos corpos de ouro. Isso marca o início das iniciações de ouro, que correspondem às iniciações da segunda montanha. Ao longo do trabalho da segunda montanha, o iniciado continua praticando o suprasexo com seu parceiro ou sua parceira física. À medida que o iniciado avança na criação dos corpos de ouro, os corpos de fogo vão morrendo gradualmente e são substituídos pelos corpos de ouro. Na segunda montanha, o trabalho torna-se muito mais exigente do que foi na primeira montanha. Nenhum passo pode ser dado senão por meio da morte, do nascimento e do sacrifício, isto é, por meio da prática definitiva dos três fatores. Quem não está morrendo psicologicamente na segunda montanha não pode avançar. Tampouco o iniciado pode permanecer estagnado, porque nesta montanha ou se sobe ou se desce. Se não há morte psicológica, então a única possibilidade é descer. A morte psicológica é essencial e fundamental para escalar a segunda montanha. Na segunda montanha, não há descanso para o iniciado, porque a lei está acima de tudo. Diferentemente da primeira montanha, onde a pessoa podia trabalhar e descansar quando quisesse, a segunda montanha exige esforço rigoroso e profunda disciplina esotérica. O iniciado deve dedicar praticamente toda a sua vida ao trabalho interior, e não há descanso. Sempre que deseja parar e descansar, a lei o pressiona e diz: avance, avance. Portanto, ele não pode permanecer imóvel. Nesta etapa, o iniciado perde o livre-arbítrio, porque o Cristo não age segundo o desejo pessoal, mas cumpre sempre a vontade do Pai, e a vontade do Pai é a autorrealização. Por isso, aquele que toma o caminho direto acaba alcançando a autorrealização, porque o Cristo não é um traidor, mas realiza fielmente o trabalho que veio cumprir. Na primeira montanha, porém, estamos sempre expostos à possibilidade de trair o caminho ou desviar-nos dele. Daí a importância de esforçar-nos e lutar até alcançarmos o caminho direto. É na segunda montanha que o iniciado alcança o privilégio de encarnar o Cristo interno individual, aquele que possui poder sobre o cosmos, sobre a natureza e sobre toda a criação. Essa criança interior possui uma beleza que não pode realmente ser descrita com palavras, porque o verbo distorce aquilo que tenta expressar. Ele é regido pela lei do sete. Nasce como uma pequena criança, um infante interior carregado nos braços, e cresce de acordo com o trabalho que o iniciado realiza por meio dos três fatores e do amor, porque o alimento do Cristo é o amor, pois ele próprio é amor. À medida que o iniciado ascende, a criança cresce e manifesta-se com poder e sabedoria cada vez maiores. Pouco a pouco, ele desperta as suas faculdades tremendamente poderosas, por meio das quais adquire autoridade sobre o cosmos e sobre toda a criação. Durante a primeira iniciação de ouro, correspondente à criação do corpo físico de ouro, o Cristo interior cresce dos 0 aos 7 anos de idade. São anos esotéricos, que não correspondem ao tempo físico, mas a níveis de consciência. Na realidade, ao iniciado são concedidos 1000 anos dentro do mesmo corpo físico para completar todo o trabalho da segunda montanha. Contudo, por meio de um trabalho disciplinado, esse processo pode ser concluído em aproximadamente 20 anos. Durante esta primeira iniciação de ouro, o Cristo deve destruir todo o ego restante pertencente à lua visível da nossa psicologia. Esse trabalho é realizado na esfera da lua, também conhecida como limbo. Na segunda iniciação, o Cristo cresce dos 7 aos 14 anos de idade enquanto desce para limpar toda a esfera de Mercúrio, relacionada aos eus fornicários, que também pertencem à lua visível. Durante a criação do corpo vital de ouro, recebe-se o segundo batismo, conhecido como o batismo de fogo. Na terceira iniciação de ouro, correspondente à criação do corpo astral de ouro, começa o trabalho com a lua oculta nas infradimensões do planeta. O Cristo desce para purificar as esferas de Vênus, do Sol e de Marte, que estão relacionadas à paixão. Por meio desse trabalho, recupera-se o domínio total sobre a emoção e o fogo, algo necessário para a criação do corpo astral de ouro. Todo o trabalho da segunda montanha também é simbolizado nos trabalhos de Hércules.
9 dos 12 trabalhos correspondem ao trabalho realizado dentro dos 9 círculos dantescos da segunda montanha, enquanto os 3 trabalhos finais correspondem ao trabalho da terceira montanha. Durante esta iniciação, o Cristo cresce dos 14 aos 21 anos de idade. Na quarta iniciação de ouro, é criado o corpo mental de ouro. Aqui, o Cristo enfrenta os seus pertencentes às esferas de Júpiter, Saturno e Urano, que são feras de natureza intelectual, e os relacionados à tirania, à violência e à falsidade. Por meio desse trabalho, alcança-se a purificação total da mente, dando origem à mente crística. Essa conquista é simbolizada no Domingo de Ramos, quando Cristo entrou na cidade montado em um jumento. O jumento simboliza a mente, e montá-lo representa o domínio sobre a mente. Durante esse processo, o Cristo cresce dos 21 aos 28 anos de idade. A quinta iniciação de ouro ocorre com a criação do corpo causal de ouro. Nesta etapa, começa o estudo e a eliminação dos eus causais. Aqui, recebe-se a iniciação venusta. Quando o corpo causal de ouro é criado, o Cristo pode encarnar no iniciado e começar o trabalho de expulsar os mercadores do templo. O templo simboliza o corpo, e os mercadores simbolizam os eus causais. Neste ponto começa o drama, ou paixão, de Jesus, o Cristo, o drama cósmico que todo iniciado deve viver internamente, passo a passo, com plena consciência, porque ali não se pode dar um único passo inconscientemente. Os mestres dizem que esse drama se torna tão intensamente consciente que, às vezes, o iniciado sente como se o estivesse vivendo na própria carne. Não há um único passo dado pelo Mestre Jesus que o iniciado também não tenha de vivenciar. A dor, a amargura, tudo é sentido com total intensidade. Foi por isso que o Mestre Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, porque ninguém chega ao Pai senão por meio do Cristo, por meio da cristificação total. Quando o corpo causal de ouro foi fabricado, recebe-se a autêntica iniciação venusta. É então que deve começar a desintegração completa do ego causal, até que não reste sequer a menor sombra de defeitos, para que se possa ter acesso à terceira montanha. Também durante o trabalho da segunda montanha, o Cristo deve pagar todo o karma severo resultante dos crimes contra o Espírito Santo. Esses são os pecados imperdoáveis, ou aqueles que não podem ser negociados e, portanto, devem ser pagos por meio do sofrimento. Esse karma costuma ser pago por meio de uma enfermidade muito dolorosa que dura aproximadamente 8 anos físicos. Por meio dessa enfermidade, todo o karma restante pode ser quitado. Além disso, a intensidade desse sofrimento faz emergir as inteligências mais pesadas do ego, permitindo ao Cristo observá-las e eliminá-las. Durante esse trabalho, o Cristo elimina todos os eus pertencentes à infradimensão de Netuno, que são os eus traidores da nossa psicologia, os eus do desejo, da justificação e da má vontade. Ali, Judas o trai com um beijo, Pilatos o trai e lava as mãos, e Caifás o conduz à crucificação. Interiormente, o iniciado vivencia o processo da crucificação e da morte, e o Cristo interior desce ao inferno durante 3 dias. Esses 3 dias correspondem a 3 níveis de consciência relacionados à culminação do corpo causal de ouro, do corpo búdico de ouro e do corpo átmico de ouro. Ali, o Cristo deve enfrentar e desintegrar os eus causais, as 7 cabeças da legião: preguiça, ganância, luxúria, orgulho, ira, gula e inveja. Nesse ponto, até mesmo a sombra do ego chega ao fim. Lembremo-nos de que a morte mata a morte para toda a eternidade. Sem o ego dentro de nós, tornamo-nos seres imortais, porque é o ego que causa as doenças, gera karma, desequilibra os nossos centros de energia e drena a nossa vitalidade. O ego é a causa da decrepitude e da morte. Uma vez livre do ego, o Cristo ressuscita como um ser imortal e inicia o trabalho da terceira montanha. Ele deve passar por todo esse processo para alcançar a verdadeira libertação. Sem a desintegração dos eus causais, ele jamais poderia atravessar o umbral do absoluto. Embora tenha encarnado em si mesmo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essas 3 forças permanecem mecânicas em relação ao absoluto. Ele não pode entrar, porque o raio da criação ainda está dividido em 3 leis, que impedem o acesso ao absoluto. A tarefa da terceira montanha, portanto,
é transcender a natureza mecânica dessas três leis para entrar no absoluto. Por isso se diz que o próprio Deus deve morrer, porque o iniciado, tendo encarnado as três forças superiores do Pai, do Filho e do Espírito Santo, torna-se um Deus capaz de criar por meio do Verbo. No entanto, diante do absoluto, essa condição ainda é mecânica. Portanto, o iniciado deve passar por uma grande morte mística para que essas três leis se fundam em uma única lei. O mestre conclui a segunda montanha com 99% de consciência desperta. É na terceira montanha, que estudaremos na próxima palestra, que o Cristo adquire o 1% restante, correspondente à consciência cósmica. Na segunda montanha ocorre a morte de todo o ego animal e, portanto, o fim do sofrimento e da morte. A imortalidade é então alcançada. Disse que o Mestre Jesus ainda vive com o mesmo corpo físico por meio do qual realizou sua obra na Terra Santa, e que mestres como Saint-Germain e o Conde Cagliostro continuam preservando o mesmo corpo que utilizaram durante o seu trabalho. Entretanto, outros mestres que chegam à terceira montanha com um corpo de idade muito avançada, ou severamente deteriorado pelo pagamento do karma duro, mudam de corpo. Eles fazem isso reencarnando ou transferindo seus átomos de ouro para outro corpo, o que lhes permite continuar o trabalho na terceira montanha como seres imortais. Estudaremos isso com mais detalhes na próxima palestra. Reflitamos sobre as palavras pronunciadas pelo Mestre Jesus em referência ao Cristo íntimo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão pelo Cristo. Isso acontece porque é somente por meio do processo de cristificação que podemos encontrar o caminho para a união com o nosso Pai interior, alcançar a sabedoria e o amor, e atingir a vida eterna. Convido você a juntar-se a nós na próxima semana para estudarmos o trabalho da terceira montanha. É um trabalho maravilhoso de sacrifício pela humanidade, por meio do qual alcançamos a libertação completa, transformados em seres de luz. Até a próxima!